Olhar para trás é ter a certeza de que nenhum detalhe escapou das mãos de Deus. Parece que foi ontem, onde tudo começou. Hoje comemoramos 1 ano de novo templo, mas essa história não é de agora. Quando nós chegamos aqui, né, tinha pouca gente, né, e não tinha igreja. Aí nós encontramos a irmã Socorro. Aí em seguida encontramos a irmã Tereza. Aí a irmã Tereza veio ali a irmã Branca, né, com a família dela. A gente montar esse grupo, a gente caminhava 6 quilômetros daqui para a Cidade Leste, né. Naquela época lá os ônibus era muito difícil, né? Principalmente dia de sábado. E a gente ia de pé aqui por dentro, né? De pé, às vezes chovia. Eu me lembro que a irmã Dediele, né, a irmã Socorro, atolava os pés na lama, né? Todo mundo ali. Bom, gente, tudo começou aqui, foi com uma ação missionária, com o livro Tempo de Esperança. Um grupo de pessoas vieram, uns irmãos vieram da Igreja de Socorro, semearam aqui é a ação missionária do livro Tempo de Esperança. E aí, em 2012, quando veio aqui a entrega das casas, aí veio famílias, uns 5 famílias mais ou menos daqui adventista. Inclusive a minha família veio para cá, a da Branca. Aí veio a Silvana, a Dediele também, estava por aqui já, a família dela, e se reuniu em 2012. E aí começou na casa da irmã Branca. Nós iniciamos a primeira reunião nossa foi ali na casa da irmã Branca. A nossa história começa assim. Quando eu casei, eu vim morar aqui no Vale do Gavião e eu não conhecia ninguém. Então eu comecei a vender umas coisinhas e andando aqui pelas ruas eu conheci a irmã Socorro. Aí eu estava vendendo lingerie e vendendo Bíblia. E aí oferecendo a Bíblia, ela disse, sou adventista. Eu digo, oba, eu também sou adventista. Até então meu esposo não era adventista. E eu estava grávida do Jardim. Estava já com uns 4 a 5 meses. Então a gente conheceu em seguida a irmã Áurea. A gente teve a ideia de se reunir na minha casa. E foi assim que houve o nosso primeiro culto. Foi na minha sala, bem pequenininha. Mas nós tínhamos um rackzinho, uma televisão e algumas cadeiras que a gente conseguiu. Não me recordo como agora. Mas enfim, teve o culto, foi muito bom. Em seguida a gente teve outros cultos no sábado, sempre só os sábados. E depois na minha sala já não cabia mais. E foi aí que a gente conheceu outras pessoas aqui da igreja. Então, quando a gente estava lá na casa da Branca, aí quando o irmão Oswaldo apareceu aqui para fazer o evangelismo. Aí, como a casa da Branca era pequena, a Branca resolveu ceder a casa dela, para o irmão Oswaldo ficar hospedado. E aí nós fomos para um galpão, um local maior, que seria bom para o evangelismo. Aí veio, nesse tempo, o Oswaldo, que o pastor João era o pastor da época da Teresina Leste. Ele fazia muito evangelismo, tinha obreiros que trabalhavam para ele fazendo evangelismo. E aí se concretizou aqui, né? Reuniu as famílias, passou um tempo na casa da irmã Branca, fizemos evangelismo no galpão, que era da construtora RG, e o Oswaldo fez um evangelismo lá, e desse evangelismo veio o fruto da irmã Lucélia, em 2012, aí veio a Cristiane também, que está um pouco afastada, e no evangelismo do Oswaldo também se retornou à fé, fez o compromisso de fé lá, e reatou a fé dela, e hoje está aqui também junto conosco. Eu sou uma pessoa que eu comecei num momento importante, assim, não muito importante, porque eu estava afastada da igreja, né? Quando eu vi 2 irmãs passando, eu sempre tinha um costume de aguar minhas plantas pela manhã. Minha casa ainda não era murada e eu moro na frente da avenida, né? E estava tendo no galpão a igreja, só que eu não sabia. Aí as irmãs passavam, a Branca e a irmã Socorro. Aí até que um dia a Branca começou a falar comigo, ela falou, oi, bom dia. Oi, bom dia. A irmã Socorro também, até que um dia a Branca me fez o convite. Vamos aqui pro culto, tá tendo culto bem aqui, ó, a igreja. Eu, aonde é? Aqui, bem aqui no galpão.
Só que elas não sabiam que eu já era uma adventista, né? Só que eu estava afastada. Aí eu disse assim, pois tá bom, eu vou. Comecei a sentir aquele desejo novamente no coração de voltar para a igreja. E foi o momento que eu me reconectei com Deus. E eu me senti muito feliz. Aí depois de lá do galpão, me rebatizei novamente, até que a gente foi para casa do irmão Souza. Aí continuamos lá e pronto, continuei minha caminhada até hoje. Aí onde foi juntando novos irmãos, que a gente deu a sequência até ir para outra igreja. A gente já estava na casa do irmão Souza, né? Depois que a gente passou da casa da irmã Branca. Aí passamos lá um bom tempo também na casa do irmão Souza. Depois aí veio para lá para casa. Já são tempo na casa branca, veio lá para casa. Aí o pastor João mandou fazer uma coberta. Passou uns meses, quase um ano lá em casa. Aí até que a missão, ela conseguiu para nós uma igreja, aquela igreja montável, né? Aí veio um pastor da Costa Norte, que nesse tempo a igreja não tinha a missão piauiense, dependia da Ceará, Costa Norte, né? E o pastor conversou com o presidente aqui do bairro. Aí que o presidente do bairro tinha um terreno aqui, ali assim, onde foi feita uma igreja. E deu certo. Aí teve o irmão Jair, né? Que o irmão Jair, foi um das, assim, uma pessoa assim, principal que ajudou a gente. Assim, em termos de levantar a igreja, de preparar o terreno. E essa luta aí foi uns 2 anos para a gente construir uma igreja lá. Na verdade, a princípio, foi tudo assim muitas expectativas, né? A gente recebeu esse projeto através do apoio do irmão Jailson, ele foi atrás. Muitos obreiros trabalharam nessa época. E a gente conseguiu o teto da igreja, né? Porém, a gente não tinha muitos recursos financeiros, né? Então, cada irmão foi dando um material, né, de construção, outro dando e ajudando também com a mão de obra, né? Então a gente conseguiu colocar a estrutura, né, da Maranata, da igreja. E aí dali, a partir dali, a gente também viu a oportunidade de fundar um clube de desbravadores, né? Já tinha uma base, né, a gente viu que aqui também tinha muitos adolescentes, né? E a gente recebeu o apoio do Clube Gideões. Inclusive veio aqui o irmão Maurício, o irmão Lucas, o Gideões. Quem veio dar apoio aqui também foi o irmão Anderson. Vários irmãos na época vieram nos ajudar. Eu recebi um desafio, né, de fundar um clube, mesmo sem ter conhecimento algum, né? Eu não era investida em lenço. Mas tinha um jovem que hoje faz muita falta na igreja, né? Mas que era o único que tinha o lenço amarelo, né? E ele acabou motivando a gente, vamos, é muito legal. E a gente acabou, baseado nisso, né? Com fé em Deus, a gente acabou fundando um clube de desbravadores. No início, totalmente sem estrutura, a gente ia para competições sem farda, a gente sem ter transporte. Mas esse clube ajudou a fazer com que esses adolescentes, né, dar início também ao clube de jovens, ao qual também eu era a diretora do clube. A gente passou aí por alguns treinamentos, né, mas foi tudo muito na fé em Deus, com o auxílio de alguns irmãos que já eram mais velhos, que estavam dando o suporte para a gente, né. E aí foi crescendo. O clube, eu lembro que o nome do clube, a gente tirou um dia para escolher o nome do clube, né? E aí cada um dizia uma coisa, dizia outra. E aí a gente sentado do nada, o irmão Souza disse assim: a gente mora no Vale do Gavião, por que não colocar o nome do clube de Gaviões do Vale? E aquilo foi um estalo, né? A gente abraçou a ideia, a gente foi pesquisando como fazer a farda, as cores, como escrever o clube. E aí, aos poucos, cada um ajudando, né? A gente foi aprendendo, foi aprimorando. E assim surgiu o clube, que sempre fazia reuniões de jovens, fazia filmes, a gente fazia debates bíblicos, a gente fazia algumas dinâmicas, na medida do possível, na estrutura que a gente tinha, mesmo um pouco precária, né? Mas a gente fazia JAs, e aí assim a igreja foi crescendo, foi se fortalecendo. Fizemos vários evangelismos lá, foi muito bom, ganhei muitas almas, na qual
Tá aqui o Inácio, a Cleane também, foi fruto desse evangelismo também lá, a irmã Tereza, essa querida primeira irmã Tereza. Eu conheci a Igreja Adventista em 2016 através de um trabalho missionário, né? Que hoje eu já sei que a igreja faz dia de sábado à tarde. A minha irmã em Cristo, né? A irmã Tereza, ela andava numa tarde de sábado e passou na minha casa e me ofereceu. Eu sempre tive curiosidade de conhecer a Bíblia. Só que eu sempre dizia que eu não queria ser crente. Queria de jeito nenhum, mas aí eu sempre aceitei qualquer mensagem de qualquer igreja que chegasse na minha casa. Eu sempre abri a porta, deixei que as pessoas me falassem, né, da palavra de Deus. Esse sábado a Tereza perguntou, ela já gostava de costura, né, segundo ela dizia que era costureira. Perguntou se eu aceitava conhecer a Bíblia, né. Aí eu já tinha curiosidade de conhecer a Bíblia e eu aceitei estudo bíblico. Onde ela foi muito persistente, né, porque eu era muito resistente. Muitas vezes ela ia dar estudo bíblico, eu me escondia da bichinha, né. Mas foi através desse estudo bíblico, né, que eu conheci a igreja e resolvi me batizar. E junto comigo foi meu filho. E logo depois, meu marido. Eu me batizei, eu cheguei recente no Vale. E a minha mãe tinha ido para um evangelismo próximo à nossa casa, que tinha um galpão onde os funcionários ficavam. E então ela me chamou para ir, o primeiro evangelismo Oswaldo, e eu não fui. Porque eu não queria ir. Eu fui, depois conheci uma vizinha minha e eles anunciaram, e ela me chamou para ir para esse evangelismo que já foi na casa da Micaele. Foi em 2012. Fui com ela para o evangelismo, eu participei de todas as noites e tal. O rapaz foi, a pessoa que estava palestrando na minha casa, deu estudo e tal. E eu decidi que queria batizar. Gostei muito das pessoas, né? Gostei de como as palestras eram legais, não lembro de nada muito bem, porque já faz quase 15 anos. Muito legal. E então, eu me batizei com o pastor João Evangelista no Encontro dos Rios. Foi um evento muito grande, tinha, tipo assim, mais de 100 pessoas. Então foi, assim, algo gigantesco. Eu lembro que eu tava com muito medo, porque eu, com 12 anos, já era maior que o pastor, se duvidasse. E foi muito bom. No mesmo dia, a minha mãe decidiu se batizar. Então, batizou eu e a minha mãe. Ela foi assistir o meu batismo e decidiu se batizar. Então, a partir daquele dia, nós duas entramos na igreja. E tem sido um processo, assim, muito maravilhoso. Eu costumo dizer que ao longo desse tempo todo eu vi o cuidado de Deus na minha vida, vi o cuidado de Deus na minha casa, vi o cuidado de Deus nesse processo de igreja e com as pessoas. Lembro do projeto Maranata, que é a primeira oração, quando a gente chegou lá no terreno tinha só a partezinha de zinco, que eu fiz a primeira oração. A gente estava lá reunido e foi muito legal. Aquela oração, ela foi muito especial para mim, porque a gente sentiu o poder de Deus nesse processo. Então é gratidão por sentir Deus ao longo desse processo. Conheci a igreja adventista, assim, eu ouvi minha irmã, já tinha entrado, minha irmã Lucélia, já estava na igreja, e eu ouvi falar na igreja adventista, não conhecia. Inclusive essa questão do sábado, nunca tinha visto ninguém falar nada sobre sábado. Eu ouvi falar nessa igreja, inclusive quando minha irmã falou, eu confesso que eu fui até dar uma olhada na Bíblia e mesmo assim eu não concordei com essa questão do sábado. Minha irmã me convidou para algum evento da igreja e eu vim no Vale do Gavião, onde a igreja ficava. Eu participei de um culto ou dois, mas não para querer fazer parte da igreja, só como convidado dela mesmo. E aí os anos se passaram, eu trabalhando, eu conheci um irmão chamado Irmão Raimundo, na área da construção civil, e um dia ele estava vendo uma revista do Apocalipse, lição do Apocalipse, e tinha a imagem de uns cavalos lá na revista. Eu achei interessante a imagem, e ele viu que eu estava olhando muito, perguntou se eu queria conhecer o que tinha naquela revista. Eu me sentei e ele foi me falando. E ali eu percebi que era da igreja adventista. E eu lembrei da minha irmã que faz parte. E aí eu fui tendo o estudo bíblico com ele. Meio-dia ele ofereceu e eu disse, pode ser. E toda vez no meio-dia a gente começava a fazer estudo. E ele me deu vários estudos. A empresa, a gente trabalhando, nós concluímos o trabalho. Ele fez o apelo, eu não aceitei para batizar. Eu já tinha feito todos os estudos sobre o dízimo, sobre o sábado.
Aí, enquanto eu estava aprendendo sobre o sábado, eu fui procurar mais informações. Aí eu encontrei a Novo Tempo, eu fiz pedido à casa, materiais da Novo Tempo, revista. Comprei um livro específico só sobre o sábado, um livro chamado O Sábado na Bíblia, do Pastor Tim. Li esse livro, eu achava mais interessante, o que mais me chamava a atenção na igreja era a questão do sábado. E aí eu conheci a igreja, os estudos, mas não aceitei. E aí, quando a gente se afastou, o irmão que dá estudo, a gente foi para um lado para o outro, não trabalhamos mais juntos. Aí, um tempo aqui no Vale do Gavião, começou a ter um evangelismo. Aí eu participei e conheci o evangelista, que era o Jadson. Jadson. Aí ele me convidou para participar de um evangelismo num outro bairro, que quando eu conheci ele já estava finalizando, não deu tempo eu participar. Aí eu fui com minha esposa, a gente participou algumas noites, mas tudo que ele falava lá eu já tinha estudado, era só para... Aí no final ele perguntou se eu tinha, como eu já sabia, já tinha aprendido praticamente tudo que eu precisava saber para entrar na igreja, ele me perguntou se eu queria me batizar. Aí eu disse que sim, tanto eu como minha esposa, que a gente já estava acompanhando a Novo Tempo, já conhecia alguns pastores das programações da Novo Tempo, e eu não tinha dúvida que essa igreja era a igreja que eu ia participar pro resto da vida. E aí ele fez minha ficha, e quando ele estava fazendo a ficha batismal, ele me fez uma seguinte pergunta. Como eu não morava no Vale do Gavião, ele perguntou: Wellington, você vai querer congregar no satélite onde você mora ou você vai congregar aqui? Aí ele esperava que eu fosse falar lá, né, que é mais próximo de casa, que eu moro em outro bairro, não no Vale do Gavião, moro no satélite. E eu disse: não, vou congregar no Vale. Aí por quê? Porque eu vi que a igreja do Vale é uma igreja que tem poucos membros e eu acho que aqui eu vou ser mais útil. Então o meu intuito de ficar no Vale do Gavião é porque eu queria entrar na igreja para me fazer alguma coisa pela igreja. Para cá, para me ser útil na igreja, porque aqui eu acho que eu ia dar... Lá já era uma igreja já bem antiga, eu já via lá essa igreja, mas não, aqui no Vale eu vou ser mais útil. E foi o motivo pelo qual eu decidi congregar nessa igreja aqui no Vale do Gavião, para ser mais útil. Eu, quando entrei na igreja, eu era pequeno, ainda fui lá na igreja da Ores Verde, me batizei lá. Aí quando eu me mudei pro Vale, passei mais ou menos um ano sem pisar na igreja. E sendo que eu morava na rua da igreja, eu não sabia, a igreja era mais na frente. Aí um dia eu tava na frente de casa e vi o Rian e o Iago praticando a ordem unida. Aí eu, não, pô, isso aí é do Clube Desbravador. Aí eu cheguei e falei com eles, e me apresentaram à igreja, que era bem na rua da casa. Eu falei: não, já me batizei na igreja adventista também, lá no Árvores Verde. Desde tempo pra cá que eu tô firme na igreja. Questão lá em casa, né, com meus pais, principalmente com meu pai, que ele me jogava muito por causa da igreja, dizendo que a igreja não ia me dar de comer por questão do sábado, que o pastor não ia me dar de comer, que eu tinha que trabalhar. Passei por muita dificuldade por causa disso, questão do sábado em casa. O que te manteve firme? Em Jesus. E por acreditar que a igreja adventista é a igreja verdadeira. E pena que o Gustavo e o Marquinhos continuam, mas ainda tem a Eduardo que continua até hoje. Pretendo trazer eles ainda. Todo quanto eu chamo eles, convido para a semana de oração. Eu pensei que a minha irmã ia estar na frente de um clube de desbravador como diretora. Sempre ajudando ela, né? Bem, eu e minha família viemos do distrito do Disseu, da igreja da Polinta, para cá, quando tive a notícia que iria morar aqui, fiquei muito feliz. Uma vez, quando eu vim, encontrei no ônibus a primeira pessoa que eu conheci do Vale do Gavião, irmã Tereza Neuma. Perguntei onde era a igreja, ela me informou e tal. Aí viemos mudar para cá, né? Aí quando chegamos aqui, rodamos em volta da igreja sem saber onde era a igreja, por não conhecer o bairro, né? Até que descobrimos onde era. Passamos a frequentar na igreja, que era aqui no Wilson Martins, a igreja, no Wilson Martins. Passamos a frequentar lá um bom tempo, teve evangelismo, teve todo o processo. Aí a igreja teve problemas. Aí quando estava partindo para o terceiro ano, aí houve aquela invasão, né, ali por trás ali, e aí a prefeitura mandou derrubar
tudo que tivesse ali em pé, aí, inclusive a igreja. Mas antes disso acontecer, a gente foi lá e derrubamos a igreja. O terreno não era da prefeitura, era uma área verde, né? Então não podia ser habitada. E aí terminamos, então, perdendo problemas, porque apareceu ordem judicial, porque tinha que ter desapropriação. Nessa época, meu esposo era diretor, nós era grupo, nós não era igreja ainda, era grupo. A desapropriação, porque estávamos localizados numa área verde, não podia, eu acredito que não sei por qual motivo, não ficou tão atentado todo o processo, até que tivemos que sair. Aí nós mesmos, membros, com meu esposo, que estava na época sendo diretor, nós mesmos tiramos as coisas da igreja, porta, janela, levamos tudo para casa da irmã Tereza, Aí a irmã Lucélia nos recebeu na casa dela. Ficamos um bom tempo, até que o pastor Estânia achou melhor que a gente fosse para um ponto, alugar tudo. Aí ficamos uns meses nesse ponto, só que aí veio a pandemia. Aí cada um ficou em casa, não precisou mais de nada, aí voltamos para casa da Lucélia. Ficamos como igreja, parede, piso, púlpito, tudo ficou na igreja, na casa da irmã Lucélia. Dentro da igreja é eu e meu irmão. Ele se batizou primeiro que eu e foi através dele que eu conheci a igreja adventista, né? Que foi nos 10 dias de oração que ele me convidou. Aí eu ia dizer não pra ele. Pensando assim, não tô fazendo nada aqui dentro de casa, né? Embora. Aí eu fui pra igreja, eu fui muito bem recebida pelos irmãos. Fui muito bem acolhida. E diante disso eu fui, né? Nos dias de oração, né? Eu ganhava metade dos sorteios. Um dia que ele chegou pra mim e falou assim: a irmã Tereza quer te dar um estudo bíblico. E nisso eu tava arquitetando várias respostas para dizer o não. Como eu sabia assim que a irmã Tereza era muito persistente e ela não desistia daquilo, eu disse não, né? Vou aceitar o estudo bíblico. Diante disso eu fui, ela foi me passando do estudo bíblico, tava indo na casa dela receber. E foi que chegou o dia do meu batismo, né? Que foi um dia assim, que de lá pra cá foi um dia que eu me firmei na igreja. Teve um tempo que a minha mãe chegou pra mim e falou, quando eu não era da igreja, né? Eduardo, por que tu não vai participar daquele negócio com os meninos? Porque meu outro irmão também era da igreja, né? Eu tinha 2 irmãos que eram da igreja, agora só tem eu e meu irmão. Por que tu não participa pra vestir aqueles uniformes que eles vestem? Eu falei, não, mãe. Aí, agora atualmente, estou vestindo o uniforme na qual eu queria que eu vestisse. Estou à frente de um clube e está sendo, assim, uma experiência marcante para mim. Quando eu cheguei aqui na igreja do Vale do Gavião, né? Na verdade, quando eu cheguei no bairro aqui do Vale do Gavião, eu não sabia que tinha igreja adventista aqui, né? Eu pesquisava, mas eu nunca encontrava. Aí a minha tia me falou que ela já tinha visto, né, um lugar que tinha uma igreja. Aí foi quando eu conheci a igreja, né, que era lá na casa da tia Lucélia. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim meio surpresa. Muitas coisas com os irmãos, eu achei a igreja muito receptiva, né, tipo, eu tenho até um vídeo falando sobre isso, que quando eu cheguei me acolheram muito bem e eu me tornei próxima, tipo, das pessoas que eu sou próxima hoje em dia, né, muito rápido. E, tipo, quando eu vi, eu já tava vindo pra casa, eu já participava de muitas coisas, né. Aí Tereza Neumann, como guerreira, batalhadora, porque queria que nós tivéssemos um tempo. Ela disse, não. Ela disse, antes de eu fechar meus olhos, vou ver uma igreja. Aí ela lutou, do qual a gente estamos. Conhecia a pessoa, ela gostava muito do lugar, falava sempre da referência do CRAS, entendeu? E lutou até chegarmos onde chegamos aqui. Eu estou há 9 anos na igreja do Vale do Gavião, me sinto super bem, já conheço todos os irmãos, nós tudinho, já temos nossos altos e nossos baixos, já nos entendemos. Eu me sinto muito bem aqui. Aqui eu passei por várias fases de departamento, hoje eu me encontro sendo a secretária da igreja, né? E ao longo desse período foi quando a gente chegou aqui no Novo Tempo, né? E eu fiquei muito feliz, porque por mais que só faça 1 ano que eu tô aqui, né? Parece que já faz muito tempo. Porque eu não sei se é porque eu conversei muito com as pessoas, ou se é porque eu realmente fiquei muito próxima das pessoas, mas parece que já tem, tipo assim, 5 anos que eu tô aqui. Não, é muito recente. É muito recente. E eu nunca vi igreja para acontecer tanta coisa igual essa igreja. Todo sábado é uma coisa, toda semana tem uma coisa, mas são muitos eventos, muitas coisas caóticas, mas eu sou muito
Muito grata a Deus por ter me presenteado com a igreja, né? Até porque a igreja são as pessoas, né? Está aqui, firme e forte, movida pelo Espírito Santo. Hoje aqui, graças a Deus, conseguimos esse espaço aqui e está sendo uma bênção. É assim, é difícil assim olhar para no começo, porque no começo a gente não tinha nada, né? Não tinha nada. Agora, depois dessa caminhada que nós tivemos, a gente vê que já temos aí um bom começo, né? Já temos já uma igreja já com bastante membros, e eu acredito que daqui para frente, né, só vai crescer cada vez mais. Eu me sinto feliz em ver a nossa igreja crescendo, né? Quer dizer que foi um dos pioneiros, né, da igreja. Isso, né? Eu sou muito grata a Deus, né? Meu sentimento é de uma mistura de sentimento, né? De orgulho, de gratidão, de saber que mesmo sem ter tanto conhecimento na época, né? Mas eu pude contribuir, né? E ver as meninas hoje seguindo um legado milhões de vezes melhor que eu, né? Porque são investidas, né? E são dedicadas. Eu fico muito feliz, porque para mim são como... Eu tenho visão como filhas, né? Elas dizem que são irmãs, né? Mas para mim eu tenho visão como filhas. Ainda hoje eu consigo escutar a vozinha da Micaele, da Vitória, tia Diego. E hoje eu sou muito feliz, sou muito grata em saber que elas já estão formando nova direção, né? E eu acredito que Deus trabalha de formas que às vezes a gente pensa que assim, com a pequena atitude que a gente toma, né? A gente não tem a proporção do que pode se tornar, né? Mas eu sei que Deus trabalhando, algo pequeno se torna grande. E eu louvo a Deus por isso. Meu coração é muito feliz por isso. O que eu tenho a dizer é que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aqui, chegar nesse tempo novo, é o começo de grandes coisas. Eu acho que a gente trabalhou para chegar até aqui, mas aqui se forma um novo começo de grandes coisas. Então, é isso, missão. Porque a gente marca um episódio que é a partir daqui que nós iremos reencontrar o nosso Cristo. A partir desse local, porque é daqui pro céu. Se não fosse a igreja, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, a pessoa de agora. Eu tenho só gratidão a agradecer a cada irmão que me apoiou, acreditou que eu conseguiria estar à frente de uma coisa assim que não é fácil, mas também foi que está indo até agora. Gratidão aos irmãos da igreja que têm me apoiado e gratidão a Deus, né? Gratidão pelos irmãos, pelos amigos, principalmente pelo meu irmão por ter me chamado, né, para ir para a igreja, aceitado. O que eu continuo me ajudando, né? Quando eu não vou pro culto, eu fiquei, irmã, não vai para a igreja, irmã, o que está acontecendo? Como a senhora definiria a igreja do Vale do Gavião? Ela é forte porque Cristo fortalece. O tempo passou, o endereço mudou e hoje celebramos 1 ano de uma nova fase. Mas ouvir de onde viemos nos lembra que a nossa verdadeira estrutura nunca foi feita de tijolos, e sim de fé e missão. Obrigada a cada um que fez parte desses 14 anos. O nosso novo tempo está apenas começando.